Pessoal, tudo bom? Eu sou a Fernanda Barbieri, eu sou futura professora de Física e hoje nós vamos ter uma conversa sobre um assunto de extrema importância e que acaba passando despercebido pela maioria das pessoas no cotidiano. Nós vamos falar sobre as unidades e medidas, as mudanças ao longo do tempo e a sua importância. Nós vamos começar lá atrás, mais precisamente no período paleolítico e antes da Revolução Agrícola. A forma de vida desse pessoal era o nomadismo, ou seja, não viviam fixo em uma região, habitavam lugares por um certo período de tempo, enquanto existiam recursos naturais, como alimentos. E quando esse se esgotava, eles migravam para outra região. Nessa época, não existia real necessidade de demarcar tamanhos ou períodos com muita exatidão. Sabia-se a marcação dos dias com a vinda do dia e da noite. E quanto aos tamanhos, muito se bastava em saber que algo era maior ou menor que. Ocorreu uma mudança a partir do momento em que o povo foi deixando de ser nômade, mais precisamente após a Revolução Agrícola, passando a ter um estilo de vida agrícola, sedentário e fixo. Nesse momento, existia-se a necessidade de demarcação das terras para plantio e moradia, e a contagem do tempo para a colheita, e foi a partir de então que surgiu uma necessidade de medidas mais precisas. No início, como não existiam muitas ferramentas, o padrão utilizado para a medição era o próprio corpo. Como disse Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas. O primeiro exemplo de medida se dava pela chamada polegada. O nome é bem intuitivo. Essa unidade corresponde a uma medida feita com o dedo polegar. Para objetos um pouco maiores, media-se com palmos, a distância do polegar até o dedo mínimo. Existiam também a jarda, a braça e pés. As medidas feitas dessa forma supriram a necessidade por um certo período. Mas qual é o grande problema? Bom, não é necessário muitas observações para notar que cada pessoa possui medidas diferentes no corpo, seja a altura, o tamanho das mãos ou dos pés. Para se ter ideia dos problemas acarretados devido a esse fator, no século XIX, 3 pés de tecido na Bélgica correspondiam a um tecido 30 centímetros mais curto do que os 3 pés na França ou na Rússia, por exemplo. Um pedaço de tecido pode não parecer um grande problema, mas imagine isso se aplicando em escalas maiores, como a demarcação de terrenos. Essas discrepâncias foram motivo para muitas brigas ao longo do tempo. Até que os egípcios tiveram a ideia de criar um padrão único. As medições eram feitas com barras de pedra com o mesmo comprimento. Mas ainda existiam as medidas geradas a partir do tamanho de membros do corpo, como por exemplo o cúbito. Mas era difícil utilizá-lo para grandes extensões. Surgiram então os nós, que constituíam em cordas com nós igualmente espaçados, e o intervalo entre 2 nós era um certo número de cúbitos. O problema é que cada civilização criava sua própria unidade ou instrumento, o que gerava, novamente, as discrepâncias. Com o início das relações comerciais e o colonialismo, foi necessária a unificação das unidades, para que não houvesse diferença de medida de região para região, gerando diversos problemas. Durante a Revolução Francesa, a Academia Francesa de Ciências criou o primeiro sistema métrico de unidades. O metro foi definido como a 10.000.000ª da quarta parte de um arco de meridiano terrestre medido entre o Equador e o Polo Norte. Não é muito difícil de perceber que era extremamente complicado para a realização dessa medida, mas foi um passo muito importante na tentativa de padronizar as unidades. Uma segunda tentativa foi feita. O metro agora era a distância entre 2 linhas finas gravadas perto das extremidades de uma barra de platina e irídio. Era chamada barra do metro padrão. Foram feitas réplicas dessas barras para serem utilizadas como padrões secundários, mas também existiam complicações. Não se tinha uma precisão muito satisfatória, ainda mais nos padrões secundários. Era necessário algo mais preciso. Em 1960, então, o metro foi definido como sendo igual a 1.650.763,73 comprimentos de onda de certa luz vermelha alaranjada emitida por átomos de criptônio 86, em um tubo de descarga de gás. Esse número foi escolhido para que o novo padrão não fosse muito diferente do da barra padrão. Então, em 1983, o metro foi definido como sendo a distância percorrida pela luz em um intervalo de tempo especificado. A definição era: o metro é a distância percorrida pela luz no vácuo durante o intervalo de tempo de 1 sobre 299.792.458 de segundo. Por que essa medida, apesar de parecer complicada, é tão precisa? Pois ela se baseia em uma constante, e como o próprio nome sugere, ela não muda. Tal constante é a velocidade da luz, dada por esse valor. Bom, achou-se uma solução para medir tamanhos, mas e o tempo?
Sabemos que a medida do tempo é de extrema importância e esperamos poder responder duas perguntas sobre os eventos que ocorrem: quando aconteceu e quanto tempo durou. Um fenômeno repetitivo pode ser usado como padrão de tempo, como, por exemplo, a rotação da Terra. Com a passagem dos dias, mas o problema é que existem variações nessa rotação e os dias estão ficando mais longos. E isso não tornava a medida precisa. Outra medida de tempo utilizada antigamente eram os badalos do sino das igrejas. Mas existiam muitas igrejas, em muitas cidades, e cada cidade tinha o seu próprio horário. Imaginem a confusão. O fator que chegou para mudar isso foram as linhas de trem. Mas o que as linhas de trem têm a ver com isso? Bom, como os trens tinham horários para chegar em cada estação, era necessário que os horários de todas as estações estivessem sincronizados. Caso contrário, poderiam ocorrer certos acidentes. O tempo teve, então, sua padronização. Um segundo é o intervalo de tempo que corresponde a 9.192.631.770 oscilações da luz emitida por um átomo de Césio-133. Já falamos de tamanhos, tempos e o que está faltando? Falarmos sobre as massas. Não esse tipo de massa, mas a massa de todo e qualquer objeto, a qual erroneamente chamamos de peso no nosso dia a dia. Erroneamente, pois o peso é a multiplicação da massa pela aceleração da gravidade. No caso da Terra, aproximadamente 9,81 metros por segundo ao quadrado. Mas falando sobre as massas. Por muito tempo, bastava saber se algo era mais pesado ou mais leve que, sem se preocupar com sua massa exata. Mas com o passar dos anos, a evolução do comércio, era necessário um padrão mais eficaz. O padrão de massa, então, passou a ser um cilindro de platina e irídio mantido na Secretaria Internacional de Pesos e Medidas na França, desde 1889, o qual equivale à massa de 1 kg. Mas, novamente, temos problemas com essa medida. Ao longo dos anos, a massa desse cilindro vem sofrendo variações, devido à retirada dela para fazer-se padrões secundários, e mesmo a ação do ar fez com que ela variasse. Mas temos um novo padrão para o quilograma agora, e ele está atrelado com a constante de Planck. Como esta é definida pelo metro, pelo segundo e pelo quilo, já vimos que temos padrões invariáveis para o metro e o segundo. Logo, torna-se a medida do quilograma, em termos de constante, de novo, invariáveis, sanando os problemas já citados. Você pode fazer uma experiência rápida na sua casa, tentar medir o tamanho de algo utilizando as unidades e medidas históricas, como a polegada, por exemplo. Então, pedir para outra pessoa medir o mesmo objeto utilizando o polegar dela. Assim, podemos ver a diferença de uma medida para outra e entender a importância de termos padrões. 1 segundo no Brasil é o mesmo 1 segundo em qualquer outro país. A importância de termos os padrões nas unidades é para que, por exemplo, situações como estas não ocorram. Muito obrigada pela atenção, pessoal, e espero que vocês tenham gostado do conteúdo.